Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje vamos ter mais um vlog de vida real. Eu tô aqui encerrando meu expediente já. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês o meu novo setup de trabalho. Afinal de contas, a gente fechou a janela, que era por onde os clientes faziam os pedidos. E agora eu tô com esse espaço aqui aberto para mim, em que os clientes entram pela porta e vêm até mim fazer os pedidos. Então tá bem quentinho, tá gostoso. Como vocês podem ver, eu tô de manga curta e tá fazendo bastante frio aqui na Holanda. E ainda assim eu tô conseguindo ficar de manga curta pra trabalhar. E agora, como de costume já, eu tô encerrando aqui o meu expediente, tô fechando, finalizando as coisas, terminando de limpar tudo pra partir pra casa. Agora deu uma escurecida, assim, fechou o tempo. Porém, a minha ideia era dar uma caminhadinha até a Mozambique pra ver se a pista de patinação já abriu. Então, deixa eu terminar aqui e aí daqui a pouco mais eu saio pra ir lá tentar caminhar até lá, ver se a pista de patinação já tá aberta e mostrar pra vocês a estrutura deles. Já saí do trabalho, não tá tão frio na rua, não tá chovendo até o momento. Então vou tentar ir caminhando até a Mozambique, que dá uns 20 minutinhos mais ou menos daqui. E de aproveitar para dar uma caminhada também, né? Porque eu quase não faço exercício, ainda não voltei pra academia. Então essas caminhadinhas eu gosto de fazer. Então eu vou lá tranquilinha, aproveitando a paisagem até lá. E aí vamos ver se a pista de patinação já tá aberta. Já tô quase chegando na Mozambique, agora eu tô passando aqui pela parada onde eu sempre descia quando eu trabalhava no meu emprego antigo. E ali no fundo tem a Heineken Experience. E aí na próxima quadra já é a Mozambique. E aí nessa área daqui, mais pra lá, aí começa a ficar tudo lotado por aqui. Tem muito mais gente do que lá pra onde eu trabalho hoje. E mais pra lá pra cima, daí vai pro centro mesmo. Mas pra cá, na Mozambique, na Leidseplein que tem depois, é todos os espaços que ficam muito lotados. Então é cheio de turista, cheio de gente pra tudo quanto é lado. Então o ambiente já vai mudando completamente de onde eu trabalho. Eu ia só na Mozambique, mas aí eu acabei de ver as luzinhas aqui do outro lado de Natal. E eu lembrei que esse lugar é muito bonito. Eu lembro que eu vim aqui quando eu trabalhava no meu emprego antigo, às vezes eu descia na parada aqui e ia caminhando até o meu trabalho, só pra passar nessa ruazinha, nesse canal aqui, que é muito bonito. Tem luzes de Natal lá no fundo, naquele lado. E aí tem aqui onde eu tô. E aqui também tem essas bicicletas com flores, que elas são de um artista aqui de Amsterdã. Então, como vocês podem ver, tá cheio de turista aqui na volta. E aí, essa parte aqui, essa ponte aqui, eu acho muito bonita essa ponte. Mas agora eu vou sair daqui e vou pra lá, pra ir na Mozambique. Vamos ver se a pista de patinação já tá aberta ou não. Só de andar por aqui já dá pra ver a diferença completa, né? Do lugar onde eu trabalho, que é bem tranquilo, é mais gente local mesmo, em comparação com essa parte da cidade, que tem os museus, que tá cheio de ponto turístico. Então é realmente sempre lotado de gente. E é claro, aqui a gente precisa cuidar bastante a questão das bicicletas também, porque senão daqui a pouco a gente é atropelado. Eu tenho que olhar pros dois lados na hora de atravessar, tanto para cuidar carro quanto para cuidar as bicicletas. E aqui estamos nós, no Rijksmuseum. Esse aqui é um dos museus mais famosos, mas também tem o Van Gogh aqui nessa praça, tem vários outros. E aí essas partes de fora, assim, que tem os jardins deles, é a entrada de graça. E aí pra entrar dentro do museu tem que pagar. Eu já recomendei isso em outros vídeos, mas caso você esteja vindo pra Holanda e tu queira tirar umas fotos bem bonitas por aqui, eu recomendo que tu acorde cedo e venha pra cá cedo, que não tem ninguém aqui na volta. Principalmente se tu vier no verão, 7 da manhã já tá dia claro aqui na Holanda. E aí vale muito a pena acordar cedo e vir pra cá. Eu já fiz vários vídeos por aqui caminhando quando eu ia pro trabalho, que eu passava às vezes caminhando por aqui. E não tinha ninguém aqui na volta. Então dá pra tirar umas fotos lindas sem ninguém, sem essa multidão toda que tá caminhando por aqui. E olha o que já chegou por aqui, a pista de patinação. E começou já a chegar os mercadinhos das feirinhas de inverno. Mas assim, tá bem fraca esse ano em comparação com os outros anos, pelo que eu tinha visto. Porque há uns anos atrás tinha como se fosse uma passarela aqui bem no meio,
que dava pra te cruzar por cima caminhando e ficar assistindo as pessoas patinando. Mas enfim, a pista de patinação já tá por aqui. E aí ali no fundo tem chocolate quente, restaurante, coisa assim, pra te ficar. E os ingressos pra pista, incluindo o aluguel de patins, ele custa R$14,50. É um preço ok, eu não sei quanto tempo tu pode ficar patinando, se tipo tem uma hora limite. Mas ela está aqui oficialmente e fica aqui até, eu acho que até o meio de janeiro, se eu não me engano. Eu quero ver se esse ano eu venho patinar algum dia, mas ainda não tenho certeza, porque eu não sei patinar, então eu provavelmente vou ficar que nem algumas pessoas que estavam por ali, com uma cadeirinha me segurando, pra conseguir me segurar no gelo. Já em compensação, tem outras pessoas aqui atrás arrasando na patinação, e é muito legal de assistir. Agora que eu já confirmei que a pista tá ali montada já, vou ver se eu convenço o Cauê da gente vir qualquer dia desses aqui pra tentar patinar. Vai dar certo? Vou cair uns tombos? Provavelmente vou cair. Mas enfim, o que vale é a experiência, né? Até porque aqui na Holanda não costuma nevar tanto. Há muitos anos atrás, todos os canais aqui congelavam no inverno. Só que já fazem alguns anos que os canais não estão congelando, por causa do aquecimento global, provavelmente. Então isso é o mais perto do que a gente vai ter de uma pista de patinação. E agora tô voltando aqui através da parte central aqui do museu, da onde dá pra atravessar, pra ir lá pegar o meu tram e ir pra casa. E tá começando a esfriar. E tudo que eu quero é ir pra minha casinha, me aquecer e depois pensar no que a gente vai comer de janta hoje. Nossa, o tram que eu pego, eu acho que ele tá com problema e já tava com aviso nas outras paradas e eu não tinha me ligado. Geralmente ele passa a cada 8 minutos, mais ou menos. E só que já faz uns 15, quase 20 minutos que eu tô aqui esperando e não passou nenhum ainda. E tá ficando cada vez mais frio e eu só quero ir pra casa. Meu Deus, acabei de descer do tram quase uma hora depois de que eu saí da pista de patinação. O tram demorou mais ou menos uma meia hora pra chegar. E além disso, ele chegou lotadíssimo, lotadíssimo. Não dava pra entrar mais ninguém, tava esmagado de gente. Mas a parte boa disso tudo é que uma senhorinha me parou na parada do tram. Ela é de Munique, ela não tem menos de 70 anos. E sério, isso me fez, assim, me abriu um sorriso quando ela me parou, você não tem noção. Ela veio pra cá pra visitar uns amigos. Ela chegou ontem e tá indo embora agora, voltando pra Munique agora. E ela veio sozinha. E aí ela falou que ela aproveitou o dia ontem com os amigos dela. E hoje ela passou mais de 5 horas dentro do museu, sozinha, aproveitando e curtindo e apreciando arte. Eu achei ela muito fofa. Daí ela ia descer na próxima parada, ali na Lelilan, que ali tem trens para outros países. Me despedi dela agora ali na estação. Acabei fazendo uma amiga enquanto esperava o tram. Muito fofinha ela, gente, sério. E olha a independência de uma pessoa. Pela aparência, assim, tipo, cabelinho bem branquinho e tal, uma cara já um pouco de mais velha, assim, eu diria que ela não tem menos de 70 anos. E a independência, a determinação dela de fazer tudo sozinha, eu fiquei inspirada. Mas agora já tô chegando em casa. Já tô louca pra poder tirar esse casaco gigante, botar um casaquinho um pouco mais leve, porque dentro do apartamento tá bem quentinho, e começar a pensar o que a gente vai comer de janta. Porque se a gente não pedir comida, a gente vai ter que ir no mercado buscar coisa, caso a gente queira alguma coisa diferente do que a gente tem em casa. Nossa, que coisa bem boa chegar em casa. Gente do céu, tu vinha apertado que nem sardinha dentro do tram. Fazia tempo que eu não passava por uma experiência como essa, de vir com um transporte público tão lotado que nem hoje. Às vezes eu pego ele bem lotado pra voltar pra casa quando eu saio um pouquinho mais tarde do trabalho, mas geralmente ele tá de boa até, sabe, assim, dá pra se mexer. Mas hoje, meu Deus, é que ele demorou muito pra passar. Eu acho que uns 2 ou 3 trams não passaram até passar esse que eu peguei. Então acabou acumulando muita gente nas paradas e aí o tram veio lotadaço. Mas pelo menos agora eu já tô em casa, tá? É tão bom estar em casa. E assim, a gente regulou o aquecedor aqui de casa pra ficar em 22 graus. Então
Tô de manga curta, claro, eu tô agora com o corpo quente porque eu tava caminhando na rua, né? E daqui a pouquinho, provavelmente, eu vou ter que colocar um casaco por cima, um moletom, alguma coisa assim. Mas 22 graus é muito bom. Nossa, a temperatura tá muito agradável aqui dentro. E lá na rua tá fazendo uns 8 graus, mais ou menos. Só que como tá ventando bastante, a sensação térmica deve estar ainda mais baixa. E agora eu tô pensando o que eu faço. Eu acho que eu vou tomar um café, porque eu tomei café só mais cedo e eu tô pensando em tomar um café. E acho que eu vou tomar um café com leite em pó ainda. Que faz muito tempo que eu não tomo. Eu até ia tomar com leite, mas acho que eu vou tomar com leite em pó mesmo, porque faz tempo que eu não tomo. E tem gosto diferente, né? E aí depois eu vou esperar o Cauê. Eu tenho algumas coisas da empresa pra finalizar. Só dar uma checada ali se tá tudo certinho. E tem o vídeo pra editar. E daí depois sim é só relaxar. E aí, como eu falei, pensar na janta, ver o que a gente vai fazer de janta hoje. Acabei fazendo um cafezinho aqui, ó, com leite em pó. E esse é o leite em pó que eu gosto de usar aqui na Holanda. A gente acha no Albert Heijn. E um Nescafé Gold. Inclusive, mandei mensagem pra minha mãe agora, porque eu tomava muito café com leite em pó na casa da minha avó. Minha avó já faleceu ano passado. E aí, na casa da minha avó, sempre tinha leite em pó. Então, tomar café com leite em pó me lembra muito a casa dela. Ela chegou em casa e trouxe com ele já as coisas da janta. E a gente decidiu fazer hambúrguer hoje à noite. Então os bifes já estão na air fryer, que a gente vai fazer na air fryer hoje. Já tem batatinha também na air fryer, batata rústica do mercado mesmo, que é batata natural, não essas congeladas. E além disso, o pão também já tá no forno pra deixar ele quentinho e pronto pra gente comer. Aí agora é só aguardar realmente finalizar os processos e montar tudo pra comer. E eu confesso que eu já tô morrendo de fome porque eu só almocei e almocei hoje meio cedo. Na verdade, eu almocei meio-dia, né? Mas depois disso eu não comi mais nada, sem ser o café que eu tomei quando cheguei em casa. Então vamos lá finalizar a comida, que hoje eu tô louca pra jantar. Acabei não finalizando o vídeo ontem porque a gente comeu, barriga pesou, fiquei ali relaxada, tranquila. Assistimos um filme também e logo depois já peguei no sono, então acabei esquecendo de tudo que eu tinha pra fazer, apenas pra relaxar. Então eu vim aqui me despedir de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia e também ver a nova pista de patinação, que depois de 1 ano ou 2 anos sem abrir, eu não tenho certeza se foi 1, se foi 2 anos que eles ficaram sem abrir, esse ano oficialmente está de volta. E já me diz aí se tu gostaria ou não de patinar nessa pista de gelo aqui em Amsterdã. Pra mim, a parte mais legal de todas, além da patinação, obviamente, é a questão de patinar de noite. Toda aquela partezinha ali da praça iluminada, cheia de coisinhas, comidinhas, bebidinhas na volta. Então tem todo um plus. Até porque pra gente, ou pelo menos eu falo por mim, eu sempre sonhei em passar Natal, Ano Novo, fim de ano, assim, no geral, no inverno. E no Brasil, o fim de ano é no verão. Então isso pra mim é como se fosse a concretização de um sonho, digamos assim. É algo que a gente sempre via nos filmes, é algo que a gente sempre gostaria de fazer parte, de participar disso, de ter esse momento no inverno. E morando fora, morando aqui na Holanda, eu consigo ter isso. A Holanda me proporciona essa sensação de sonho realizado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso tu ainda não seja inscrito no canal, não esquece de te inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!